Muito boa tarde, senhoras e senhores. Estamos começando agora o Defenda PM, programa da Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo em defesa da Polícia Militar, ao vivo aqui pela TV Osasco. Comigo está o coronel Ernesto Puglia Neto, secretário executivo da Defenda, e hoje nós vamos entrevistar o advogado e professor Cláudio Tucci Júnior. Sejam bem-vindos. Vamos agora ao comentário da semana do coronel Ernesto sobre as promessas do governador João Dória. Boa tarde a todos que nos assistem, boa tarde Silvio, doutor Cláudio, muito obrigado pela presença. E mantendo a nossa tradição aqui, eu vou fazer a lembrança daquilo que foi prometido pelo nosso governador João Dória ao longo da sua campanha. Afinal, já se passaram alguns dias aí, nós estamos esperando as medidas serem adotadas. Uma colocação dentro da campanha que foi muito interessante, a contratação de PMs com deficiência para serviços administrativos e de comunicação, que com certeza desonera um pouco daquele policial que já está trabalhando nessa área para o serviço operacional especificamente. Então, governador, essa foi uma promessa de campanha. Uma outra promessa de campanha, reforçar a polícia ambiental no combate aos crimes contra animais. Então, essas duas promessas, só para a gente lembrar, fica aqui a cobrança nossa da Defenda PM dessas medidas serem adotadas. Noticiário mais reduzido hoje, para sobrar mais tempo, nós vamos entrevistar o professor e advogado Cláudio Tucci Júnior. Ele é doutorando em Ciências Sociais na PUC São Paulo, especialista em políticas públicas pela Escola Paulista de Direito. Já foi chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Justiça, da Secretaria Nacional de Segurança Pública e secretário adjunto da Secretaria da Administração Penitenciária aqui em São Paulo. O professor Cláudio também ministra aulas na Universidade de Santa Cecília, é professor coordenador do curso de MBA em Políticas Públicas da FIP-USP e foi pesquisador do Instituto Latino-Americano das Nações Unidas, que é um órgão ligado à ONU. Professor, muito boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite e participar do programa. Boa tarde, o prazer é meu de estar participando aqui do programa, fico muito feliz em poder colaborar nessa iniciativa. Muito bem. Coronel Ernesto, começamos? Começamos. Bom, mais uma vez agradecendo essa participação, já gostaríamos de ter tido esse programa já anteriormente, acabou não dando certo a primeira vinda, mas acredito que foi foi até bom isso acontecer, porque hoje nós podemos falar de algo que é concreto. Falaríamos, antes das eleições, falaríamos de um plano que estava sendo arquitetado, estava sendo construído para a segurança pública no Estado de São Paulo. Hoje esse plano já se concretizou, já foi entregue e o senhor teve a oportunidade de participar da construção do plano de segurança pública do governador João Dória. Acho que a primeira pergunta é: como foi participar dessa elaboração? Acredito que foi muito proveitosa as discussões, foram muito proveitosas as discussões que surgiram em torno do tema. O senhor pode falar um pouquinho para nós sobre isso? Com muito prazer, coronel. Eu tive a grata oportunidade de ser convidado a participar de um grupo de policiais militares, policiais civis, estudiosos da área, membros do Ministério Público, magistratura, e outros agentes, inclusive da área econômica, que participaram do grupo, a elaborar numa discussão muito riquíssima sobre ações que eventualmente agora estão sendo traçadas já pelo governador João Dória eleito, numa discussão que envolveu vários segmentos da segurança pública e, um pouco pela minha experiência de atuação no sistema penitenciário, eu fiz um recorte sobre as ações que eventualmente poderiam melhorar a gestão na política penitenciária do Estado de São Paulo.
Diante das reuniões que se sucederam com o grupo que foi constituído, como eu sempre digo, foi uma via de duas mãos onde eu aprendi muito, né? E a discussão sempre foi com e nunca contra. Então, nós construímos entendimentos que até então tinham diversas abordagens. Mas eu acho que o ponto principal e mais importante deste programa de governo se deu diante do Sistema Único de Segurança Pública. Pela primeira vez, eu imagino que, em termos de política pública para a área de segurança, nós temos um sistema que garante a sua efetividade, que com o passar de uma gestão de um governo para outro, ele não se perde, né? A gente tem indicadores que vão ser cobrados, medidas que vão ser fiscalizadas. Então, isso, para mim, foi um grande avanço de um legado deixado, então, pelo presidente Michel Temer e o ministro Jungmann. E o Estado de São Paulo tem uma missão crucial neste momento, que é justamente unir os atores do plano de segurança pública numa integração robusta dos agentes que aqui militam no Estado de São Paulo. Guarda Civil Metropolitana, as polícias civis, as polícias militares, os agentes penitenciários, né? Tem um determinado ponto do plano nacional, perdão, do Sistema Único de Segurança Pública, que a gente tem tantos planos nacionais que fica na cabeça, do Sistema Único de Segurança Pública, que diz da integração de todos os atores, inclusive o sistema penitenciário. Porque o sistema penitenciário é uma perninha da segurança pública e nunca foi, a meu ver, né, isso foi muito colocado pelo grupo e eu fiz questão de deixar esse ponto muito pacífico no entendimento de que precisa integrar os setores de inteligência da Polícia Militar, da Polícia Civil e do sistema penitenciário. Sem isso, o combate que se quer fazer ao enfrentamento das facções criminosas que hoje a gente tem nas lideranças dentro do sistema penitenciário seria muito difícil. O Ceará que o diga, né, O professor? Ceará o que diga. O Ceará que o diga. Inclusive, o governador acabou de editar um decreto já com várias medidas no combate nesse sentido, coronel. Então, eu acho que é um grande avanço e Ceará já está saindo um pouquinho na frente. Não que São Paulo não saia. São Paulo já está programando para sair junto com o Ceará. O governador João Dória esteve com o ministro Sérgio Moro em algumas oportunidades. Já tem um pacote de medidas sendo desenhadas. Obviamente que São Paulo não é o protagonista é o governo federal. Isso precisa de aprovação de lei via Congresso, mas já tem uma mobilização aqui do Estado perante o governo federal nesse sentido, né? Professor, eu vou fazer uma colocação, é uma experiência, uma percepção baseada em experiência pessoal e não em dados. Mas a Polícia de São Paulo, posso falar de uma forma geral, as polícias de São Paulo, elas não buscavam tanto o apoio da Senasp, por exemplo, nos governos anteriores. O senhor enxerga que agora, com essa mudança de posicionamento do governo federal, vamos assim dizer, o alinhamento centro-direita, mais perto até daquilo que é praticado, foi praticado durante muito tempo em termos de política, dentro do governo de São Paulo, e o governador João Dória dá mostras de seguir nesse mesmo alinhamento centro-direita, mais liberal. O senhor enxerga que esse alinhamento político vai dar mais chance de São Paulo buscar recursos no governo federal, apoio no governo federal, coisa que não fez durante muito tempo? Coronel, eu entendo que, independentemente da abordagem institucional política, de uma proximidade maior com o governo federal, se não mudar critérios de gestão do governo federal, no sentido de o que vai ser feito de projetos com os estados, dificilmente essas amarras serão transponíveis. Por que eu digo isso? Eu tive a oportunidade, até por ter participado agora do grupo da elaboração do programa de governo, em dezembro agora, final deste ano, do ano passado, de participar de uma reunião preparatória, junto com um seminário internacional, no Rio de Janeiro, pelo BNDES. E lá esteve presente, além do BNDES, BID e os estados que já estavam com as eleições e os grupos formados para as áreas de segurança e sistema penitenciário, que assumiriam o governo em 2019. O alinhamento se deu de forma muito tranquila e transparente no sentido institucional. Então, obviamente, essa abordagem de proximidade é clara, né? Isso realmente, neste governo que se inicia, é muito mais fácil
institucionalmente do que no governo que se passou, até por ser um governo mais voltado para um pensamento de centro-esquerda. Tirando a questão da ideologia política, tem amarras institucionais, administrativas, que precisam ser, têm que ser transponíveis na legislação. Então, por exemplo, nesta reunião seminário, muito se falou da questão de valores para os equipamentos da segurança pública, das polícias, as compras, tecnologia de informação para o sistema penitenciário, questões do bloqueio de celulares, etc., construção de unidades, a concepção arquitetônica delas e assim por diante, com verba tanto da Senasp como do FUNPEN, o Fundo Nacional Penitenciário. E onde estava a maior queixa, digamos, se não foi 100%, 99% que os estados colocaram? As amarras. Então, o projeto que o Ministério da Justiça, o governo federal, oferece, às vezes, eu brinco, não é o terno que nós usamos, não cabe naquele estado. E o estado tem dificuldades, eventualmente, para fazer uma licitação, dentro dos critérios objetivos colocados pelo Ministério e pelo governo federal. Então, essas amarras, coronel, ao meu ver, se elas não forem, digamos assim, flexibilizadas, né, um projeto direcionado, obviamente, cumprido todos os requisitos, que a gente não pode deixar de esquecer, os requisitos legais, formais, da transparência, da eficácia, morais e éticos, dificilmente a gente vai conseguir aproveitar o que vai ser oferecido pelo governo federal e que já está sendo oferecido, né? Eu cansei de dizer, por exemplo, nesse seminário, que não adianta, entrando um pouquinho na área do sistema penitenciário, que não adianta o Departamento Penitenciário Nacional, e lá estava já o diretor nacional do DEPEN, anunciado pelo ministro Sérgio Moro, o Fabiano Bourdion, e eu disse para ele, falei, doutor Fabiano, se não tiver a flexibilização dos projetos para a criação de vagas nas unidades, que vem de vocês com a liberação do FUNPEN, dificilmente a gente avança, porque o projeto não atende às expectativas do Estado de São Paulo, em termos de concepção, e os outros estados seguiram. Então, ao meu ver, institucionalmente, está fácil no sentido de uma abordagem mais próxima com eles, porém, essas amarras ainda têm que ser um pouco melhor flexibilizadas, sem esquecer a questão técnica, administrativa, moral, ética, legal, né, do que a gente tem que oferecer para que eles possam nos deixar o investimento à disposição. Discutir um pouquinho o senhor falou que participou da elaboração do plano e o senhor fez um recorte do sistema penitenciário, que tive são uma as lição, PPPs. uma lição para essa área. Eu gostaria que o senhor puder falar o conceito desse novo sistema que o senhor colocou no plano, como ele vai funcionar, se já está em andamento, tem prazo, como que está isso no papel? Nós, no momento da elaboração do plano, no que tange a questão do sistema penitenciário, nós trabalhamos com 3 pilares, né? O primeiro pilar, que até nós estávamos ali no café batendo um papo, para qualquer tipo de atividade ou de programa no sistema penitenciário, passa pela ampliação de vagas. Se a gente não trabalhar este pilar de forma muito clara e objetiva, dificilmente o restante do programa fica de pé. Por quê? Porque hoje a superlotação no sistema penitenciário, e aí eu não falo de São Paulo, eu falo de Brasil, né? O sistema de São Paulo tem hoje, dentro de população carcerária, 1/3 da nacional. Então aqui nós temos aproximadamente 30 mil presos, e o nacional nós estamos com 725 mil presos. Então 1/3 está em São Paulo. Sendo desse 1/3 em São Paulo, aqui a criação de vagas teria que ser num total de aproximadamente 100 mil vagas. Obviamente que a criação de 100 mil vagas perpassa qualquer governo de 4 anos. Sim. Essa é uma política de um projeto que vai ser adotado neste governo e que perpassa para o próximo governo. Esse é um primeiro ponto que fique muito claro, porque senão se confunde que num governo de 4 anos se criará 90 mil vagas. E é muito difícil, até porque a gente sabe que a justiça continuará sendo acionada e continuará tendo entrada para o sistema penitenciário. Então, esse é um ponto. O segundo... 100 mil é o número de pessoas presas pela Polícia Militar. Pois é. Então, olha a magnitude do que nós estamos falando aqui. Mas é claro que as audiências de custódia colocam 110 mil na rua todos os dias, todos os anos, mas tudo bem. Tem os mecanismos, como bem lembrou o coronel Ernesto, que a gente, eventualmente, hoje tem como avanço. Porque antes você não tinha, digamos, perante um juiz, aquele que avaliasse dentro dos critérios objetivos da lei de custódia, os que teriam que já ir para o sistema e aqueles que não teriam que ir para o sistema.
Se já com a lei de custódia ainda temos esse déficit, imagina se não tivéssemos esta oportunidade neste momento. Então, que infelizmente, doutor, desculpa eu fazer uma colocação, mas infelizmente a audiência de custódia não foi instituída para se garantir os direitos do preso. Ela foi literalmente, quem nos assiste aqui sabe das críticas que já foram feitas, ela foi literalmente colocada em prática para esvaziar o sistema penitenciário. Uma coisa é garantir direito de preso, que todos têm que ter os seus direitos garantidos, não tem qual seja a hipótese. Qual seja a hipótese. Outra coisa é se estabelecer uma lei que vai garantir que o cidadão fique solto somente para não entrar no sistema penitenciário. E aí você vê quem nos assiste deve estar acompanhando aí, principalmente se for um policial militar, já deve ter recebido com certeza na sua rede de relacionamento aí um caso acontecido esse final de semana em Santa Catarina, onde o indivíduo foi preso com um R15 e foi liberado pela juíza, porque a juíza achou que ele não tinha periculosidade suficiente para ser mantido dentro do sistema penitenciário, embora estivesse portando um R15. Mas tudo bem. E a PM ainda vai ter que justificar porque ele estava sem camisa. Não vai ter mais porque a desembargadora de plantão no tribunal revogou tudo isso e mandou prender o cidadão, porque, inclusive, o porte de arma de uso restrito é hediondo, né? Um crime hediondo. Então, a gente tem que ter clareza sem dúvida, nos motivos que foram colocados. A gente sabe que, infelizmente, a audiência de custódia não é para garantir nada, é para esvaziar, do jeito que ela é feita hoje, é para esvaziar o sistema penitenciário. Mas, desculpa eu fazer essa observação, porque o nosso telespectador, daqui a um pouquinho, começa a bombardear de perguntas aqui, de questionamentos, porque sabe que a gente tem um posicionamento bastante crítico em relação a isso. Mas, por favor, obrigado pela parte. Coronel, quando eu coloquei a questão da audiência de custódia, não é no sentido de fazer nenhuma apologia à eventual liberdade daqueles que estão cometendo o crime, muito pelo contrário. Sim. A gente até sabe... É uma garantia que tem que ser feita, está prevista dentro do Pacto de São José da Costa Rica, artigo 42. Sem sombra de dúvidas. É algo que tem que ser defendido, porque um dia nós podemos estar nessa situação. Sem dúvida, né? Só não poderemos compactuar com nenhum tipo de crime ou eventual atentado contra a sociedade. O que eu quis dizer é o seguinte, que falta um pouco de bom senso. Obviamente, ali, no caso que o senhor colocou, a magistrada realmente faltou com bom senso. Mas, felizmente, a gente tem o duplo grau de jurisdição, exatamente, que é justamente para avaliar e colocar, digamos assim, os pingos nos is. Mas, voltando então, coronel, na ideia do plano de governo que nós fizemos com questão da área de segurança pública e com o recorte do sistema penitenciário, nesta reunião, nos 3 pilares, além da abertura da ampliação de vagas, nós discutimos os investimentos que não seriam só para a construção, mas para o equipamento, então, bloqueio de celulares, os drones, né? Porque hoje a gente tem notícias a cada instante, é celular que entra, é arma que entra, drogas que entram. Então, os drones para poder, inclusive, fazer, que teve agora em presidente Venceslau, né? Que teve lá uma ameaça de invasão, Marcola, enfim, toda a confusão que foi dada lá. Então, os drones, então, os equipamentos de alta tecnologia e, principalmente, a questão da tecnologia de informações, né? Esses 3 pilares, digamos, não só para São Paulo, mas para os estados, foram o mote. E aí também, para o programa nosso aqui de São Paulo, foi o mote do que nós colocamos aí em termos de elaboração de programa de governo. Segurança Pública seguiu aspectos distintos, mas também teve uma grande, digamos assim, atenção, além do SUSP, com relação à capacitação dos profissionais da área de segurança pública, né? Nós até somos suspeitos para falar, né, coronel, que somos da área da educação. Sim. Sabemos o quanto é importante capacitar cada vez mais o profissional, né, para que ele saiba, naquele momento, atuar de forma correta, dentro das leis, e que possa oferecer o melhor atendimento à sociedade. Então, esse foi um outro pilar de capacitação, investimento e valorização dos recursos humanos da área de segurança pública em todos os sentidos. Professor, isso está dentro da PPP, é para sair com parceria. A PPP, ampliação de vagas. Está dentro da PPP, né? Você, nesse eixo do programa de governo, a PPP seria uma solução, né? Digamos que não é a solução total, mas é uma solução que seria oferecida para, primeiro, ampliar as vagas e fazer a redução do custo, né? Eu estava comentando no nosso café que hoje o orçamento
para a Secretaria de Administração Penitenciária é em torno de 4,5 bilhões, né? Que praticamente desse orçamento sobra 200 a 300 milhões para investimentos, ou seja, nada para uma situação de 230 mil presos, mais de 35 mil funcionários, 171 unidades, muitas delas ainda precisando de reformas e adaptações, até para colocar alas para trabalho, para educação, né, para pegar a segunda mão que nós falamos no café, sim, que é não adianta só entrar, precisa pensar na saída, programas de ressocialização. Então, este investimento que hoje o Estado faz, e ao meu ver, às vezes faz de uma forma um pouco equivocada, porque não planejou direito as ações, e aí se passou os 4 anos e não se ampliou vagas, a iniciativa privada vem nesse modelo PPP, ao exemplo do que temos de Minas Gerais, que é um modelo que segue os Estados Unidos, não o francês, que o francês é de gestão compartilhada, né, que você terceiriza e faz a gestão daqueles serviços ditos de hotelaria, mas dos Estados Unidos, que você acaba fazendo uma gestão total dos serviços, inclusive não a segurança e a custódia, porque isso é indelegável, mas internamente com a iniciativa privada cuidando dos presos, sob a fiscalização e a égide do comando do Estado, através da nomeação de um diretor de segurança que compete ao Estado fazendo no momento da concessão da PPP. O governador já decidiu por esse modelo ou não? Isso está no plano, não, tem prazo? Isso já foi decidido, o governador, inclusive, recentemente, quarta ou quinta-feira, através de uma audiência que teve com o secretário da Economia, Meireles, o coronel Nivaldo, que é o atual secretário de Administração Penitenciária, o general Campos da Segurança, anunciou, né, as PPPs para o sistema penitenciário, num projeto que se inicia com a construção, se não me falha a memória, ele falou de 8, que estão agora já sendo licitadas pelo Estado, numa extensão de 12 e, ao longo do tempo, eventualmente se expandido para o sistema como um todo. Então, isso realmente já foi anunciado e vai ser colocado em prática. Obviamente que a gente sabe que tem os passos a serem dados, né? A modelagem jurídica, que não está, digamos assim, tão crua, não está tão incipiente, já temos os exemplos e nós já temos algo, digamos assim, escrito para isso, né? Eu me debrucei muito no momento da elaboração do programa nesse sentido. Você tem uma questão que pode ser que dê um pouco mais de trabalho, mas que vai ter que ser enfrentada, que é realmente saber quanto custa hoje no sistema penitenciário o preso, né? Porque você tem vários indicadores que são envolvidos quando você fala em ressocialização, em atendimento, porque a estrutura do sistema penitenciário pressupõe vários tipos de serviços de atendimento. Então, isso tem que ser aberto. E para abrir isso, você tem um trabalho que não é tão, digamos assim, simples, né? Não é difícil, não é difícil. Ele é, sem sombra de dúvidas, realizável, mas você precisa ter uma comunicação interna com a Secretaria, você precisa ter uma comunicação interna com os parceiros que trabalham no sistema penitenciário, os agentes penitenciários, os agentes de escolta e vigilância penitenciária, os psicólogos, os médicos e assim por diante, a parte meio administrativa, para você poder identificar e criar os indicadores. A exemplo do que fez Minas Gerais, né? O GPA, que administra o complexo de Minas Gerais, que é a primeira PPP que hoje nós temos no Brasil, criou 380 indicadores. Então, para você criar 380 indicadores, para você até mensurar o trabalho da iniciativa privada, no sentido de atendimento, de eficácia, da contratualização para os resultados, não se fez da noite pelo dia. Desculpa, só uma pergunta. Esses indicadores, eles refletem no pagamento final? Sem dúvida. Este indicador é o que dá ao Estado se aquele serviço que deveria ser prestado pelo Estado, mas agora está com a iniciativa privada, atendeu às qualidades de excelência. Esse, a meu ver, é um avanço imensurável. É um sistema efetivamente controlado, então. Ao contrário de que muitas pessoas têm dito por aí, que talvez não conheçam, né? Por isso que é esclarecedora a presença do senhor aqui hoje, que não tem controle, é para ganhar dinheiro, é um caça-níquel com o preso. O preso vai ser a moeda de troca. Muito pelo contrário, coronel. Este argumento que a gente comumente ouve são das pessoas que não conhecem, né? Ou tem algum receio de que, como falam-se comumente, a iniciativa privada vem e vai tirar, por exemplo, o profissional do sistema penitenciário. É muito pelo contrário.
Eu tenho dito em aulas, palestras ou com os colegas que nos procuram, que, na verdade, a iniciativa privada vem somar, vem colaborar. Hoje, o agente penitenciário, né, que está trabalhando em determinada unidade, que teria que atender num raio 100, atende 300, 400, 500. É humanamente impossível que ele consiga desempenhar suas funções. Portanto, legalmente ele está em desvio de função, certo? Então, a iniciativa privada vem no sentido para colaborar, para ajustar, para adequar. E esse funcionário ou trabalha junto, né, nesta iniciativa, ou acaba fiscalizando. Então, ele vai ter um papel fundamental na elaboração dessas PPPs, de parceria junto com o Estado e a iniciativa privada. Então, isso precisa ficar muito claro para que o projeto ande, para que o projeto tenha sucesso. A questão da comunicação com todos os atores do sistema penitenciário para a elaboração desses indicadores é fundamental. Eles estão no dia a dia, eles vão saber dizer o que é importante e o que não é importante. Estava falando a vocês, a questão de 5 minutos atrás, do GPA, lá de Minas Gerais, em Ribeirão das Neves. 380 indicadores que estão permanentemente sendo revistos, reduzidos, ampliados. Por quê? Porque você tem uma mobilidade muito grande no sistema penitenciário. E cada estado tem um perfil. Sim. O perfil de São Paulo é diferente do perfil de Minas e assim por diante. Então, isso não é uma questão rígida, é uma questão que você vai se adequando e vai flexibilizando, criando outros, tirando alguns que já não têm mais sentido de ser e assim por diante. Então, é um avanço muito, muito considerável para a área. Professor, eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade e fazer uma pergunta que muito interessa ao policial militar hoje, principalmente aquele que comanda uma fração de tropa. Está previsto dentro desse plano, desse programa, a desincumbir as forças policiais, de uma forma geral, de fazer escolta de preso? Porque hoje o efetivo da Polícia Militar é drenado de forma, eu vou dizer uma palavra forte aqui, mas é a que me ocorre agora com mais clareza, de forma criminosa, porque a partir do momento que se tira um policial militar de fazer o papel dele, que é defender a sociedade, e coloca para fazer um papel que não é dele, que não está previsto, que é desvio de função, como o senhor colocou, e manda ele fazer escolta de preso, porque o Estado não tem condições de fazer isso com quem deveria fazer, para uma coisa que é, até certo ponto, superável, no meu modo de ver, que é a audiência por presencial, posso fazer por teleconferência. Então, isso está previsto dentro desse plano? Se pensou nisso dentro quando se construiu esse plano? Ou chegou a esse detalhe? Porque são detalhes no final das contas, né? Coronel, chegou a um detalhamento daquilo que foi possível, até por causa do tempo de reunião do grupo e de campanha, né, que acabou depois tomando um certo tempo dos integrantes. Mas esse detalhamento, depois, quando se escreveu o programa formalmente, se colocou, já, obviamente, a racionalidade do uso das questões de recursos humanos. E, obviamente, no sistema penitenciário, a gente sabe que tem uma parte considerável que é feita, no que o senhor colocou, das escoltas, pelos policiais militares. Aqui na capital, nós conseguimos fazer, se faz as escoltas pela carreira que foi criada na Secretaria de Administração Penitenciária, que são os AEVPs, Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária. Mas como nós sabemos também, o Estado de São Paulo, por ter a maior população carcerária, e 171 unidades, o número do quadro de AEVPs ainda é tímido para atender à demanda total do Estado. E há também a questão de logística, de segurança, que a PM tem uma expertise que muitos poucos outros órgãos e atores da segurança pública têm. Então, neste momento, tem uma discussão e foi colocado na questão do programa de governo, a criação de mais vagas de AEVPs e, consequentemente, concurso para poder suprir, eventualmente, o que a Polícia Militar vem fazendo. O que eu posso dizer com segurança é que tem previsão, sim, para concurso de AEVPs e, na medida do possível, tem que ter um entrosamento com a Polícia Militar, que está fazendo há muito tempo e de forma, digamos, brilhante, porque você não ouve que tenha tido resgate, problemas
nessa locomoção e no traslado dos presos, quando efetivamente a Polícia Militar está por trás, até pela questão do caráter de logística e de profissionalismo que a Polícia Militar faz em todo o seu serviço, mas ainda eu imagino, coronel, que vá ter um tempo considerável para que se possa absorver. Porque o senhor sabe melhor do que ninguém que até a realização de um concurso para a efetiva disposição daquele profissional para esse serviço tem um tempo de amadurecimento e treinamento, porque é uma questão crucial para o sistema penitenciário. Quase acabou o mandato. Não, eu digo que são ações que perpassam uma gestão. O governo, essas ações não terminam em 4 anos. O que é importante deixar claro é que a proposta deste governo para a área perpassa, porque são ações que, seja governo A, B ou C, são ações que estão diretamente vinculadas a uma política eficaz na área de segurança pública, como poucos outros tiveram coragem de colocar, né? E aí não é querendo falar de governo A, B ou C, mas de governo efetivamente que assume uma condição e também declara aonde eventualmente teve problemas. Identifica os problemas e quer corrigir. O senhor sabe qual que é hoje, eu vou falar como um policial militar com 34 anos de serviço. O que nós vemos hoje, no início do governo Dória, são ações midiáticas, que não trazem muitas promessas antes, e logo no início do trabalho, ações midiáticas que não trazem efetivamente um refresco para nós, vamos colocar na linguagem popular. Uma delas, por exemplo, é o uso da calibre 12 na viatura. Qualquer pessoa que conheça um pouco de arma sabe que não dá para colocar um calibre 12, municiar calibre 12 ou com balote ou com 3T, que são os 2 tipos de munição que a gente usa, e dar na mão do policial e falar, resolve uma ocorrência que estão atirando de fuzil em você, você resolve a ocorrência com calibre 12. E eu vou mais longe até, né? Uma crítica até da maneira com que foi anunciado, porque o governador anunciou antes que colocaria fuzil nas viaturas. Depois ele ele anuncia que para melhorar o atendimento vai colocar calibre 12 nas viaturas. Como se ele fosse a autoridade que fosse decidir que tipo de armamento vai usar, né? Acredito que a função do governador, e é isso que a gente gostaria de ver como policial militar, como cidadão, ele dá meios para que nós pudéssemos resolver as situações. Então, o policial militar teria que ter calibre 12, teria que ter o fuzil, teria que ter o que for. Vou mais longe. O mais importante que ter uma calibre 12, e quem trabalha na rua sabe muito bem disso, é ter uma arma de imobilização neuromuscular. Muito mais importante, senhor governador, seria colocar não vou falar o nome da marca aqui da arma, né, mas tudo bem, merchandising gratuito, a taser na mão do policial, muito mais importante que colocar um calibre 12. Então, o senhor enxerga dentro daquela equipe que construiu soluções para isso a longo prazo? Tudo bem, nós estamos com 25 dias, 26 dias nem isso, né, 21 dias de governo. O senhor enxerga a longo prazo que essas atitudes mais midiáticas vão deixar de ser tomadas e vão ser tomadas atitudes efetivas para a resolução do problema? O senhor consegue conceber a resolução de um problema, não a curto prazo, mas pelo menos que se dê o primeiro passo? Coronel, eu entendo que sim, até porque eu brinco o café de bastidores, que sempre é revelador, né? Eu participei de um projeto que eu acredito, e com pessoas que também acreditam e que têm o respaldo e o respeito das corporações em que trabalham, civil, militar, Ministério Público, Judiciário, que puderam contribuir com questões legais, né, administrativas, né, cada um, digamos assim, nos atores específicos de campos de atuação, mas eu acredito que sim. E 100 dias eu acho que seria um prazo adequado para a gente estar olhando como é que está sendo o encaminhamento das ações propostas, né? Mas eu acredito que sim. Eu só não posso dar uma opinião com mais, digamos assim, detalhamento de conhecimento técnico em armamento, como o senhor tem muito mais tempo de estrada e conhecimento para isso, mas eu acho que a questão, e aí eu volto numa praia que tanto eu como o senhor conhecemos, da capacitação e da valorização, vai entrar tudo isso. Então, o policial, seja o civil ou militar, vai sim ser ouvido, como foi e está sendo,
no sentido do que é preciso para a valorização da carreira em termos totais, reestruturação, né? Equipamentos e da valorização salarial, né? O governador disse isso e está na peça orçamentária que ele retificou a Assembleia Legislativa para o início desse ano, né? Todo mundo sabe disso. Então eu acredito, coronel, acredito piamente. O general João Campos participou desse grupo em algum momento ou não? O general... Ele estava no grupo do Alckmin, do governador fazendo Alckmin. O plano do Alckmin. O general Campos, ele participou da questão da segurança, estruturação do programa federal, né? Ele teve uma participação na reunião do grupo, que foi justamente, volto a falar, foi justamente quando se discutia e avançava no SUSP, né? Porque ali nós temos vários atores, inclusive Polícia Federal, que também vai trabalhar na integração de informações, o próprio Exército. Então, ele veio numa reunião específica para poder, primeiro, conhecer o grupo, né? Fazer, eventualmente, um link que se queria... Quando ele veio para esse grupo, já tinha decidido a eleição presidencial? Não, estava na construção. Não, o Alckmin ainda estava no páreo ou já tinha? Sim, nós estávamos na construção do plano de governo e ainda a eleição em andamento, né? A questão da campanha não tinha nada definido ainda, né? Foi no momento de construção. E no momento de construção que nós, aqui em São Paulo, entendemos que o SUSP é de suma importância e veio ele, como representante do programa do governador Alckmin, então, à presidência da República, para fazer uma interface para trabalhar de forma umbilical. É uma questão intrínseca. Então, nós o conhecemos naquele momento. Perfeito. Foi uma decisão do Dória, ou isso foi discutido no grupo, que o secretário de Segurança Pública seria um policial, como o Dória falou várias vezes? Essa discussão de nomes para a área de segurança pública, isso foi uma questão que foi discutida muito longamente com a área da Polícia Militar com a área da Polícia Civil, né? Então, foi uma interface muito grande das duas áreas junto ao governador Dória. Agora, se você me perguntar como é que isso começou, aí eu já não sei dizer. Mas isso, obviamente, teve uma interface. Mas não surgiu no grupo isso? Não, isso não sugeriu foi, isso, olha, como... governador, vamos fazer... seria interessante. Não, isso não veio. Isso veio de várias frentes, e que o governador João Dória entendeu por bem naquele momento levar uma discussão depois da eleição, tal. Mas isso não veio da pessoa A, B ou C. Porque o foco do grupo foi muito específico e técnico, né? Até porque uma eleição você pode ganhar ou não pode ganhar. Então, essa questão não se discutia nada. Nomes, vai ser... Nada, né? O importante era botar um plano de governo factível. Nem estrutura do órgão foi discutida. Nada disso. Veja, assim, só fazendo um breve reparo, uma breve fala na construção do grupo, foram 200, o governador depois eleito, quando recebeu todos os grupos, foram 230 pessoas envolvidas em várias temáticas, por assuntos que construíram o plano de governo. Então, veja a magnitude dos colaboradores que foram envolvidos no plano de governo. Então, naquele momento, era inconcebível e inviável falar de nomes. Só se pensava num plano que desse uma grande diferença em termos de programas e ações que ele pudesse desenvolver, né? Que desse sustentabilidade ao que ele estava propondo, que desse segurança à população para votar nele, para ter algo diferente, plausível. Então, o nome só foi discutido muito posteriormente, e no núcleo duro político do governador. Eu acredito que, ouvindo o senhor falar, nos dá uma esperança. Realmente, eu fico com esperança. O que nós podemos mais ter hoje, talvez em São Paulo, no Brasil, é a esperança. Eu até falei no programa passado que 2018 foi o ano da esperança e 2019 vai ser o ano da cobrança. Mas como eu não posso cobrar do senhor, porque o senhor não é efetivamente quem vai entregar as promessas, a gente tem que simplesmente entender como foi tudo construído. A gente percebe, eu já conversei com várias pessoas que participaram dessa construção, não aqui efetivamente no programa, vamos trazê-los também aqui. Trouxemos já o coronel Camilo, que foi um dos participantes desse... Grande amigo, gosto muito dele. E tem feito um trabalho de amortecimento muito importante lá hoje. Há que se reconhecer isso e fica aqui o meu agradecimento ao
trabalho do Coronel Camilo na Secretaria de Segurança Pública. Embora tivéssemos sido críticos a essa nomeação, não a ele, mas ao cargo, à estrutura, mas parece que a coisa pode ser muito bem utilizada dentro da Secretaria, inclusive pelas associações. Então, fica aqui a esperança de que tudo isso, as 230 pessoas que se debruçaram em resolver o problema de São Paulo, efetivamente sejam representadas pelas decisões do governador Dória, que nós, cidadãos paulistas, possamos efetivamente usufruir de tudo isso depois, né, Silvio? É isso aí. Bom, o nosso tempo aqui está esgotado. Mais uma vez, eu precisaria de umas 3 horas para conversar contigo aqui. É um prazer. Fica o convite para o retorno. Com muito prazer. Será um grande prazer estar novamente com vocês. Vamos deixar dar os 100 dias e... Vamos, com certeza. Você deu a ideia dos 100 dias, agora... Eu acho que é uma margem plausível aí para poder até cobrar, coronel. Né? Até para poder cobrar. Falar, governador, como é que é? Vamos cobrar. Professor Cláudio Tucci Júnior, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Coronel Ernesto, obrigado. Tenham todos uma ótima semana e até segunda-feira que vem.